Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Que evangelista Manuel Silva Mensa, quero estar meditando com os irmãos numa passagem bíblica que se encontra em São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, onde diz os dois alicerces, aqui trazendo para as nossas vidas, para nós estruturarmos a nossa vida espiritual diante da presença do Senhor. São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Os dois alicerces. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu o rio, e desceram a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E nós podemos ver a palavra do Senhor, observando dentro das Escrituras Sagradas, que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e propõem em seu coração em executá-la e estar cumprindo com ela na íntegra, fazendo querer e a vontade do Senhor, ele é comparado ao homem prudente, que ali ele escava o alicerce da sua casa e ele chega numa profundidade aonde se depara com a rocha, e ali na rocha ele se edifica, ele se solidifica a sua vida espiritual. Vêm os problemas, as adversidades, as tempestades, as lutas desta vida, mas ele se mantém firme e forte porque ele procurou estruturar. Ele escavou a base da sua vida espiritual, ele se alicerçou em Jesus Cristo, seu Salvador, que é a rocha da sua salvação. Então veio os problemas, veio as lutas, as adversidades do dia a dia, do cotidiano, mas ele se manteve firme, porque ele propôs em seu coração em ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus e andar de acordo com o querer e a vontade do Senhor, andando na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor dia e noite, guardando seus preceitos. Então, cada dia mais, ele foi se estabilizando a sua vida espiritual. E aqui diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todos aqueles que estão na presença do Senhor e é comprometido com a palavra de Deus e propõe em seu coração em guardar a palavra do Senhor e a praticá-la, ele é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ali veio o vento, soprou a tempestade, ali passou o furacão e veio todas as coisas para tentar destruir a sua vida espiritual. Mas ele se encontrava com a sua vida alicerçada, estruturada sobre a palavra de Deus. E todos aqueles, meus amados e queridos irmãos, que propõem em seu coração em ter um compromisso com o Senhor e andar na lei do Senhor, fazendo o seu querer e a sua vontade, com certeza o Senhor é aquele que trabalha ao seu favor para te dar a vitória, para te trazer a bênção, a cura, o milagre
aquilo que você precisa no seu dia a dia. Então, meus queridos, que neste dia de hoje, que esta palavra ela venha fluir na sua vida, no seu coração, e cada dia que se passa, você procura, como este homem prudente, se estruturar a sua vida espiritual, porque os dias são maus, na verdade, mas aqueles que propõem em seu coração em servir ao Senhor com alegria, ele propõe dentro de si mesmo estar estruturando a sua vida espiritual, porque esse mundo em que nós vivemos, ele não tem nada de bom para nos oferecer. A única coisa que nos prende e que nos sustenta aqui é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E para nós estarmos protegidos, nós temos que estruturar a nossa vida espiritual, estar guardado pelas mãos do Senhor. A Bíblia nos relata e nos diz que o mundo jaz no maligno, ele vive procurando, buscando a quem possa tragar para causar destruição. Mas se você está com a sua vida estruturada, alicerçada sobre a palavra do Senhor, vai vir as lutas, vai vir as adversidades, os problemas do cotidiano, do dia a dia, mas você se encontrará com a sua vida pronta, preparada sobre a palavra do Senhor. E assim você crescerá na graça e no conhecimento. Vai vir os problemas, as adversidades, mas não vai te abalar, porque você escavou o alicerce, você ali fez as bases fortes, estruturou a sua vida espiritual. Os problemas, eles podem vir, eles podem até se acarretarem, mas eles não prevalecerão contra a sua vida, porque você está guardado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o número 25 nos diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui, meus amados e queridos irmãos, é um cuidado muito grande que o cristão tem que ter. Todos os dias ele tem que se alimentar da palavra de Deus para que ele possa se encontrar estruturado a sua vida espiritual. Quando vir os problemas, as adversidades, as lutas, as tempestades da vida, você não vai sair da presença do Senhor, mas você vai se manter firme. Por isso aqui é comparado. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que aquela casa não caiu? Que estava edificada sobre a rocha. Assim também é a nossa vida espiritual. Quando nós nos alimentamos, quando nós propomos dentro dos nossos corações em adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e nos encontrarmos com a nossa vida preparada ali sobre os cuidados e sobre a presença do Senhor, com certeza o Senhor, Ele trabalhará por nós e nós passaremos pelas lutas, pelas barreiras, as adversidades e sairemos do outro lado cantando o hino da vitória. Aqui o número 26 nos diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aqui nós vamos ver outro exemplo. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e propõem em seu coração em guardar, o Senhor o considera como homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra do Senhor e não procura praticar a palavra de Deus, não propõe em seu coração em temer ao Senhor, em observar os mandamentos do Senhor, o Senhor faz essa comparação para a vida daqueles que não é comprometido com a palavra do Senhor. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Faço uma pergunta para você neste dia de hoje. Aonde você tem edificado a sua casa, a sua vida espiritual? Você tem edificado a sua casa sobre a rocha
ou você está com a sua casa alicerçada sobre a areia? Se você se encontrar com a sua casa, a sua vida espiritual alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo Nazareno, você se encontra pronto, preparado para os problemas, as adversidades. Mas quando você não ouve a palavra do Senhor e ali edifica a sua casa sobre a areia, vem os ventos, as tempestades e a queda daquela casa é grande. Aqui estamos falando, meus amados e queridos irmãos, de casa espiritual, que é o nosso corpo, o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, para nós nos encontrarmos prontos, preparados sobre a palavra do Senhor, nós temos que ser instruídos através da palavra pelo Espírito Santo para termos uma vida em conformidade, em comunhão com o Senhor e andar na lei do Senhor, no princípio da sabedoria, porque a Bíblia Sagrada vai nos relatar que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. A partir do momento em que eu começo a adquirir a palavra de Deus e aplicá-la ela ao meu coração, eu começo a adquirir sabedoria da parte do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai me instruir no caminho em que eu devo trilhar. Aqui falando para as nossas vidas espirituais, aqui nós somos casas e morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então, para que nós não sejamos destruídos com as adversidades, os problemas, as lutas, nós devemos estruturar a nossa vida espiritual na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo, nos alimentando da palavra de Deus e propondo dentro do nosso coração em viver uma vida de temor e obediência à palavra de Deus. E assim nós cresceremos na graça e no conhecimento. Mas aqui diz assim: e aquele que não ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor, Ele não quer que você viva uma vida de fracasso, uma vida de destruição, construindo a sua casa espiritual, a sua vida espiritual de qualquer forma, mas que você esteja com a sua vida estruturada sobre a rocha da sua salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré, para que você não sofra detrito e não venha ali, quando vir os problemas, as adversidades, você não caia, mas que você sempre se mantenha firme e forte na presença do Senhor. Aqui o número 27, o último versículo da ministração da palavra de Deus diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está nos alertando, Ele está nos dizendo aqui através da sua palavra, que para que assim as nossas vidas nós não venhamos nos tornar insensato ali, mas propor dentro dos nossos corações em ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus e andar sobre os cuidados do Senhor. Mas aquele homem, ele ouviu a palavra do Senhor e ele não guardou e não praticou. Então ele edificou a sua casa ali sobre a areia. Aí quando veio as tempestades, as lutas do cotidiano, do dia a dia, e assoprou sobre aquela casa ali os rios, os ventos, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mas quando você é obediente, temente à palavra do Senhor, você edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os problemas, vem os ventos, vem as adversidades, e você se mantém firme e forte ali, porque você propôs dentro do seu coração. Você aprendeu o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todo homem, toda mulher sábia, ele propõe em seu coração em temer ao Senhor, em ser comprometido com a palavra de Deus e andar nos mandamentos do Senhor, observando a lei do Senhor e guardando ao seu coração e aplicando em sua vida e transmitindo também uma palavra viva, eficaz, uma palavra genuína, que vá de encontro às necessidades das vidas que estão oprimidas, carentes, necessitadas, precisando de salvação, de libertação.
para que ele também cresça na graça e no conhecimento e tenha uma vida estruturada sobre a palavra de Deus, sobre a rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Mas aqui, o homem insensato, aconteceu isso com ele. Aqui está falando para você, meu querido, que às vezes não está comprometido com a palavra do Senhor. Não seja insensato, não seja imprudente, mas propõe em seu coração em servir ao Senhor com alegria, não por uma obrigação, porque o Senhor tem te abençoado, isso e aquilo outro, não. Sirva ao Senhor com alegria, com amor, porque Ele é o teu Salvador, Ele é o teu libertador, Ele é aquele que te guarda, que te protege, aquele que te conduz os seus passos, aonde você deve palmilhar as plantas dos seus pés para que você não saia da presença do Senhor. Então aqui está escrito assim: desceu a chuva, correram os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O Senhor não quer que você caia, que você venha cair espiritualmente, que a sua queda seja grande, mas o Senhor quer que você cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria da palavra de Deus. Não seja um homem imprudente e insensato, mas seja obediente à palavra do Senhor, guardando o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, e assim você crescerá na graça, no conhecimento de toda a palavra do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Neste momento, que você fique com esta palavra para reflexão, que Deus venha te abençoar, te guardar, te livrar, te proteger, trazer sobre a sua vida curas, milagres, vitória e libertação. Neste momento eu quero estar orando pelo seu lar, por sua família, pelos seus entes queridos, para que Deus venha estar abençoando a sua vida grandemente, trazendo curas, milagres, vitória e libertação da parte do Senhor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor da glória, eu clamo ao Senhor pela vida dos meus amados e queridos irmãos que estão ouvindo essa ministração. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, trazendo curas, milagres, vitória, libertação, arrancando todo o mal, toda a enfermidade, trazendo a cura da alma, trazendo a cura do corpo físico, da mente. Pai querido, eu repreendo todo tipo de mal, de enfermidade. Eu repreendo câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano. Todo mal, toda enfermidade seja destruído. Senhor da glória, entra dentro deste lar, dentro desta casa, trazendo a cura, o milagre, a vitória, a bênção, a libertação, para que assim a graça, o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada coração. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para a sua honra e a tua glória, eu lhe agradeço, Senhor, desde hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, Tatiane, a sua vida, que a graça, o poder, a bondade do Senhor venha encher a sua vida do poder de Deus. Graça e paz. Que o Senhor abençoe a todos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.